Glória. Aleluia. Bom dia, paz de Cristo a todos, irmãos. Amém. Mais um dia, mais uma oportunidade. Segunda-feira abençoada, semana de vitória para todos nós. Amém. Desejo a paz do Senhor também para os irmãos que vão compartilhar, participar conosco aí através da live, né? Glória a Jesus. Deus é bom e o cão não vale um bombom. Uma passagem que Deus colocou no meu coração na manhã deste dia, irmão, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, que diz assim, queridos: e será que, se ouvistes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha que maravilha. Imagina, né? Que faz Deus, que bênção. Ou seja, as bênçãos prometidas. Pois bem, a gente sabe, irmão, que Deuteronômio aqui é uma ministração que Deus faz do Monte Gerizim, antes do povo entrar na terra prometida, né? Deus estava dizendo para eles: se ouvires a voz do seu teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o seu teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmão, e é uma coisa muito interessante. Por que é uma coisa muito interessante? Porque nós, como cristãos, nós é para representar o reino de Deus. Miquel, o mundo pode estar em crise, mas o céu não. Irmão, nosso socorro vem do Senhor. Se você for ver algumas passagens, irmão, Elias, a terra em crise, falta de água, falta de pão. Deus deixou faltar para Elias? Não. Deus deixou faltar para aquela viúva com seu filho, que tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para fazer o bolo, e segundo ela depois ia morrer. Não que ela ia se matar, mas porque não tinha mais o que comer, só aquilo. Você vê Abraão, Isaac e Jacó, irmão, numa terra de crise. Você vê o próprio José, Deus envia no Egito, aquele sonho que Faraó teve, e 7 anos de bonança, 7 anos de crise, mas Deus preparou ali José como governador, irmão, para que não viesse os 7 anos de crise ter falta. Coisa tremenda, irmão, da parte de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 37, muitas são as aflições do justo, mas de todos o Senhor a livra. Veja bem, irmão, só que há um segredo nisso. Há um segredo. Irmãos, vocês me perdoem, irmão, me desculpa, mas a gente não passa de um religioso. A gente acha que só está dentro de uma igreja está resolvido. E por estar dentro de uma igreja, os problemas não é resolvido, a gente se frustra e sai da igreja. Se lê a Bíblia, deixa de ler a Bíblia. Se ora, deixa de orar. Se jejua, deixa de jejuar. Mas, irmão, o segredo não está só em estar dentro de uma igreja. O segredo não está só de ler a Bíblia ou estar com a Bíblia debaixo do braço. O segredo não está, irmão, em querer se passar como crente. O segredo está aqui, irmão. Como a Bíblia ela fala. E será que, se ouvires a voz do seu teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno? Aí é uma pergunta que não quer calar. Será se nós guardamos a palavra de Deus?
E o que é guardar, pastor? Guardar, irmão, é viver de acordo com o que ela nos ensina. Ou seja, o evangelho, eu estava conversando, irmão, eu estava conversando com o pastor ontem, o evangelho de Cristo, irmão, ele confronta a natureza humana. Ou a gente decide, irmão, viver segundo a palavra de Deus, ou nós vamos continuar sendo aqueles crentes religiosos. Sobe monte, vai para a igreja, quando dá, tira um jejum, glória a Deus, aleluia, mas eu vivo a minha vida, não a vida que Deus quer e proporcionou através da sua palavra para que eu venha viver. Pois bem, aqui Deus está falando para um povo que ele tirou do Egito, um povo que era escravizado. Um povo que era escravizado. Um povo que não tinha liberdade. Ó, irmão, você veja bem, irmão, quando Deus foi tirar o povo do Egito, Deus mandou que cada família pegasse um cordeiro, matasse e comesse assado. Era a última refeição que eles iam fazer no Egito. Agora, Miquel, veja bem, eles como escravos, você sabe como era a comida do povo de Deus? Não. Lá no deserto, eles ficavam dizendo, nós queremos voltar para o Egito, lá a gente come carne assada. Lá... Não. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando o faraó escraviza eles, irmão, é sopa de pepino com cebola, alho e uma folha amarga. Aí olha só, irmão, Deus, antes de tirar eles do Egito, o que Deus manda eles fazer? Cada um matar um cordeiro e comer assado, irmão. Foi Deus que mandou. E eles escravizados, quando o faraó escraviza eles, irmão, era sopa de pepino. Todo mundo aqui gosta de pepino? Eu gosto. Salada, eu gosto. Agora você imagina fazendo uma sopa de pepino. Para começar, eu nunca tomei. Nunca tomei. Eu comi o pepino em conserva, mas eu acredito que é completamente diferente. Agora você imagina aí, o Francisco, você cuidar de uma coisa e você não ter direito dela. Hein? Escravo é assim, irmão. Escravo cuida e não é dele. Está nas suas mãos e você não pode deleitar daquilo. É. Agora veja bem, irmão. Aí para completar, ainda para piorar ainda, folhas amargas. Foi que em outra tradução chama folhas daninas. Serraia. Hã? Acho que aquela serraia amarga. Eu acho que sei lá. Serraia? É uma que parece só porco come, né? Que era onde o filho pródigo estava, que as folhas das bolotas restou. Era uma folha amarga que só os porcos conseguiam comer. E o filho pródigo desejou comer essa folha. Imagina aí, irmão. Hein? Aí, ó, só que veja bem, irmão, olha a promessa de Deus aqui. Olha a bênção das promessas. Se você, ó, tipo assim, vamos lá, tipo assim, tô tirando você do mundo, tô tirando você das drogas, tô tirando você desse mundo de pecado. Eu tô te levando para um canto que lá tem 4 refeições, lá tem uma cama para você, só para você, irmão, não é dividida a cama, não, é só para você. Tem um banho quente, um ambiente propício. Só que é o seguinte, para você permanecer nessa bênção, você tem que obedecer. Sim. O segredo é obedecer. A bênção já está preparada, senhor Deus. A bênção já está preparada. Irmão, quando Deus envia o povo para
terra que mana leite e mel. Irmão, 400 anos que as outras nações estavam preparando essa terra e era para quem essa terra? O Israel. O povo de Deus. O povo de Deus. Olha só, irmão, o povo passou 400 anos no Egito. Construindo, fazendo, não tinha direito a nada. Mas quando eles foram embora, eles levaram toda a riqueza do Egito. Deus mandou o povo do Egito dar para os hebreus toda a riqueza do Egito, deixou o Egito pobre. Então, irmão, primeira colocação e o que eu aprendo, nada que nós faz para Deus é de graça, irmão. Tem o tempo de Deus nos abençoar. Deus não gosta de murmurador, Deus não gosta de pessoas reclamando. Hoje eu estava conversando com um pastor acerca de uma passagem que diz assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. Só que tem muitos que não conhecem o contexto, o significado desse texto, que se a gente for ver pelo real significado que é trazido, tá, do trabalhador, do boi que vai fazer a colheita, né, todo esse processo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, minha alma não tem prazer nele. O que é isso, irmão? É deixar do que eu estou fazendo? Não. É melhor que você deixe do que você fazer relaxado. O que é você continuar fazendo, mas você fazer relaxado. Como é isso? Tem uma linha reta. Enquanto você está olhando para a linha reta, você está conseguindo seguir reto, sim ou não? Sim. Mas quando você anda na linha reta, olhando para trás, como é que você vai chegar lá no final? Nunca. Você não vai chegar reto. A linha está aqui, ou você vai chegar por aqui, ou você vai chegar por aqui, porque você está olhando para trás. Então, o texto, ele fala sobre isso. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, aquele que está fazendo as coisas relaxadamente. Não vai conseguir fazer certo, direito, correto, como tem que fazer, como tem que ser. E é muito interessante isso. E o que Deus está dizendo para esse povo aqui? Ande na linha reta. Não olha para trás. Veja bem, as bênçãos prometidas não são para pessoas privilegiadas, mas para aqueles que sacrificam suas vidas para obedecer à palavra de Deus. Irmão, será se nós estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus? Será se nós estamos dispostos? Irmão, nunca avalie ninguém por ela estar aqui dentro ou por ela estar dentro de uma igreja. Nunca avalie. Uma família vai avaliar o seu ente querido não é por ele estar na igreja, não é por ele estar na casa de recuperação, é no dia a dia dele estar com eles. Porque dentro da casa de recuperação está uma coisa, quando sai é isso que Deus estava dizendo aqui. Eu vou entregar para vocês uma terra que mana leite e mel. Vocês não vão fazer nada. Vai pegar ela já, só o filé. Só que o segredo para vocês continuar tendo ela é me ouvir. É andar na linha reta. O que foi que Deus disse para o rei Asa? Rei Asa, enquanto tu estiver comigo, eu estou contigo. Mas quando tu me abandonar, eu vou te abandonar. Irmão, é porque nós não conhecemos verdadeiramente quem é Deus. Se nós conhecêssemos quem é Deus, irmão, a gente levava mais a sério. A gente levava mais a sério. Mais a sério. Mais a sério. Eu estava conversando com o irmão que já passou aqui pela casa. Um bom vendedor. Muito bom, muito bom. Muito bom. Passou aqui.
faz alguns anos. Só que não consegue se afirmar lá fora. Sempre ele está me ligando, ele me liga de madrugada. 5 horas da manhã eu estava orando, ele me ligou, não atendi não. Ia atender depois. O cara, irmão, sabe ganhar dinheiro. Mas é como eu disse para ele, você ganha dinheiro pro diabo. O que adianta, irmão? O que adianta tanto talento? O que adianta tanto esforço e não obedece à palavra de Deus? Foi igual o Egito, irmão, construiu e terminou em nada. É igual as outras nações aqui. Passou 400 anos construindo. Agora teve que dar de mão beijada para o povo de Deus. Também o povo de Deus lá na frente começou a viver um ciclo vicioso. Aí o que ganhava, perdia. Juízes capítulo 6. 7 anos que os medianitas escravizavam o povo de Deus. O povo plantava e quem é que colhia? Os medianitas. Ou seja, quem desobedece passa o mês todo trabalhando, no final do mês, quem é que leva? A biqueira, o bar, As mulheres. as mulheres, né? As mulheres. Ou seja, tanto esforço para nada. Tem uma passagem de provérbio que diz assim, ó, não gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão. Não é pão. Você dá 10 passos para frente, num final de semana você regrede, só 20 para trás. Meu irmão, hoje eu consigo passar, seu disparo, parece brincadeira. Hoje eu consigo passar, tá entendendo? Com 10 reais na carteira, não sei quantos dias. Porque existe duas coisas, irmão. Necessidade e prioridade. Estou até necessitando, mas não é prioridade. Não tem precisão de eu guardar esses 10 reais. Não estou com fome, não estou com sede. Ah, eu vou gastar só por gastar? Só porque eu tenho? Não, irmão. Então, se nós não aprender a valorizar e administrar, a gente vai estar sempre no nada, digo. Pastor, é algo que também a gente deve fazer quando a gente está firme lá fora, pastor, né? Dentro da casa do Senhor, para que venha amarrar o devorador, o humilhador, né, pastor? Dar o que é de Deus e, né? Só que assim, ó, uma coisa que eu entendo, porque tem muita gente que não tem compromisso com a obra de Deus, mas é dizimista fiel. Porque ele está preocupado, irmão, ele está assim, eu não quero ter compromisso com Deus. Eu não quero ter compromisso com a obra de Deus. Mas eu vou dar o dízimo, porque eu dando o dízimo, Deus repreende o devorador. Agora, só Adilson, vamos lá. Eu dou o dízimo e adultério. Eu dou o dízimo e furto. Eu dou o dízimo e sou mentiroso. Eu dou o dízimo e sou fornigador. Ou seja, eu estou preocupado com a minha santidade? Não. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma cobiça no meu coração. Só dinheiro. Ah, eu vou dar o dízimo porque eu dando o dízimo o Senhor vai repreender o devorador, vai abrir a janela do céu, vai derramar a bênção sem medida. Vai não. Você está entendendo? Não vai, porque eu te mostro na Bíblia. Quantas vezes o povo de Israel foi infiel contra Deus? E o povo de Israel, irmão, é a menina dos olhos de Deus. Você imagina aí. É igual, sabe o quê? Os 10 mandamentos. Cumpre 9, escorrega num. A Bíblia diz que é mesmo que? Nada. E outra, irmão, e o que mais faz o ser humano a praticar o pecado e ser infiel a Deus é o dinheiro, irmão. É o dinheiro. Irmão, a prova tão grande, irmão.
prova tão grande. Muitos dizem assim, está sem dinheiro. Tá, beleza. Estou passando. Se ele pegar em R$10, ele se perde. Se pegar em R$5, ele se perde. Você, né? Foi muito isso, pastor. Pois é. Então, assim, tem gente que é como Tiago, capítulo 1, pede e não recebe, porque pede para o seu próprio deleite. Por isso que tem orações que Deus não responde. Porque Deus sabe que se responder vai contribuir. É a mesma coisa, só um instantinho, é a mesma coisa. Posso usar você como exemplo, Miquel? O Miquel me pede ô irmão, dá uma ajudinha aí. Só que eu sei que se eu der essa ajudinha pro Miquel é para ele usar droga ou beber. Se eu der esse dinheiro a ele, eu sei que ele vai pôr uma biqueira ou vai pegar um corote. Agora, para mim evitar dele não ir, o que é que eu tenho que fazer? É não dar. Então Deus é desse jeito. É ou não é? O que você ia falar, Miquel? Um dia eu escutei uma pregação assim que, como Deus vai, exemplo, você bebe, como Deus vai te dar uma habilitação, um carro, sendo que você bebe, pode matar outra pessoa. Não tem como Deus te abençoar, né, pastor? Miquel, eu tava vendo um vídeo, dos cabos dos corote. Dos cabos dos corote. Eu tava vendo um vídeo, e assim, quase todo dia eles fazem um vídeo. Quase todo dia. Pega o corote, joga pro outro, e assim, aí pega a bomba, pega o corote, aí, pá, aquela coisa toda, e acha graça e tal. Aí o que tá filmando diz assim, aqui, irmão, é só alegria aqui, Deus aqui é conosco, irmão, graças a Deus que nós somos felizes. Entendeu? No final, todo mundo sabe qual é, né? Exatamente. É triste. Então, assim, eu vivo Deus, eu sirvo Deus, mas da minha maneira. Irmão, se fosse para viver Deus da maneira dele, irmão, nós não era corrigido, nós não era exortado, nós não era disciplinado. Jesus não precisava ter passado 3 anos falando sobre o reino de Deus, falando sobre céu, sobre inferno, ter morrido na cruz, ressuscitado, promessa de voltar para buscar aqueles que esperam por ele, a Bíblia, mudança de vida, então não precisava disso, irmão. Não precisava. Não precisava nós estarmos aqui. Não precisava. Só que veja bem, irmão, nós temos que entender que Deus quer nos ajudar. Só que o que adianta Deus nos ajudar e nós voltar a viver o que nós vivíamos? Não, Deus disse assim, estou te ajudando, agora eu vou te mostrar o caminho. Se você seguir esse caminho aqui, é o caminho certo. Só que este caminho, irmão, é um caminho que vai contrariar eu e você. Porque nós não podemos fazer o que quer. As vontades carnais. Quando Deus fala, deseja ser ouvido, mas não são todos que se dispõem a atendê-lo. Quem o ouve faz a diferença entre os demais com o seu testemunho pessoal. Olha a diferença aí só disso. De quem ouve e de quem dá um testemunho pessoal. Todos nós estamos ouvindo, mas o que vai fazer a diferença? É a mudança de vida. Praticar. É praticar. Essa é que faz a diferença hoje em você. Eu gosto ali da casa de recuperação porque prega a palavra. O que adianta pregar a palavra e você não viver? Se não colocar em prática? Então veja bem. Por isso Deus engrandece o nome dessa pessoa de tal maneira que é impossível não perceber o quanto é estimado por Deus. Irmão, tem pessoas que são estimadas por Deus. Por quê, pastor? Porque ouve, entende
e põe em prática a palavra de Deus. Irmão, você imagina aí você que tem filho, e o seu filho lhe obedece. Irmão, qual foi a diferença de José e os irmãos dele para Jacó? Obediência. É que José obedecia Jacó, os outros não, irmão. Fazia do jeito dele. Irmão, qual é a diferença aqui, irmão? A diferença é aquele que obedece. Aí aquele que obedece é perseguido, é xingado, não é valorizado. Porque ele obedece. Se ele obedece, ele está procurando fazer o que é certo. E o que faz errado, acha ruim porque está fazendo certo. Vem dele se espelhar no que está fazendo certo, ele vai tentar derrubar. Ele vai tentar levar o outro a tropeçar. Porque aquilo ali é constrangedor para ele. Irmão, se Deus aceitasse o erro, Deus não tinha lançado Satanás quando era Lúcifer do céu. Se Deus, irmão, gostasse do que é errado, Deus não tinha lançado Adão e Eva do jardim do paraíso. Se Deus gostasse de coisa errada, irmão, e ali ser uma prova para a gente, e por isso tem muita gente dentro da igreja de mal a pior, Safira e Ananias, Atos capítulo 5. Foram tentar enganar o líder, foram tentar enganar o pastor da igreja, e se deram mal. E o casal morreu dentro da igreja. Irmão, há uma promessa. Se eu e você queremos as bênçãos prometidas de Deus, irmão, nós temos que procurar mudar. Mudar. Irmão, para viver com Deus, tem que viver do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele pede. Ó, eu vou mostrar para você uma passagem que está aqui, em Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Se quisestes e obedecestes, comereis o bem desta terra. Ó, se quisestes e obedecestes. Será se eu quero? Eu quero. Será se você quer? Você quer. Será se nós queremos? Nós queremos. Agora o problema está, sabe o quê? Será se eu vou obedecer? Querer eu quero. As bênçãos. Agora, obedecer É o difícil. é. Aí eu quero ir para a casa de recuperação para me tratar. A pessoa quer. Agora, será se chegar lá vai obedecer? Então, pastor, quando eu conheci a palavra de Deus, faz muitos anos atrás, né, pastor? Já, para mim tá bem diferente já. Conheci Mudou muita coisa, né? Daquele tempo para hoje, né? Mudou, pastor. Isso que Mudou porque eu me lembro do tempo quando eu comecei na fé. Quando eu comecei a buscar Deus, eu senti algo assim que eu não conhecia a palavra de Deus, que, né, eu vou falar que eu era budista, né, pastor? Eu tinha um negócio, um melhor de pior lá, né? Mas nunca senti nada, né? Eu tinha até algo dentro de casa. Aí nós conhecemos a palavra, minha família toda virou evangélica, né? Aí, pastor, foi um amor tão tremendo que fala que é o primeiro amor, né, pastor? É, o primeiro amor. Pastor, tudo na minha vida, pastor, eu tinha certeza que ia dar certo, pastor. Obedecendo, fazendo as coisas de Deus, parecia que eu andava em cima do manual. Aí a gente pensa assim agora, assim, irmão, agora pronto, agora tudo agora só vai dar certo. Isso. Tudo agora é só perfeição. Aí veio algo, né, pastor, que você, né, tem que passar pelaquela prova, e você acha que a vida de estar na presença de Deus é só vitória, né? Só vitória. Aí você não aguenta e você regride. Vai esfriando às vezes, né? Vai esfriando, vai se decepcionando com algumas coisas. Eu dizer para o senhor, toda essa experiência que eu tive, né, pastor? Hoje em dia eu acho que só o que fazer mais importante é obedecer, né?
Aí você sabe que tem essas provas para você conquistar as coisas e você pede a Deus. Passou essa prova, é a mesma coisa que antigamente, você andar sabendo que vai dar tudo certo, mas você tem que passar pelas provas. Tem que passar pelas provas. E as provas, Marcelo, elas servem para amadurecimento. Ó, leia aí para nós aí, Deuteronômio, é o quarto livro do Velho Testamento. Deuteronômio. Deixa eu ver, já está aberto. Capítulo 8, versículo 2. Leia aí para nós, capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Versículo 2. Só o 2. Diz assim a palavra: E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarás os mandamentos ou não? Ixi, forte, hein? Olha só, Miquel. Deus não tira um povo que está 400 anos escravizado, e o povo começa a clamar a Deus. Lá em Êxodo capítulo 3, Deus desce, vai até Moisés e diz: olha, eu desci porque chega até mim um clamor, e eu desci para ver como é que está esse negócio aí. Só que eu vou enviar tu lá, Moisés. Vou enviar você. O povo clama a Deus e Deus agora tem as suas maneiras de trabalhar, né, do jeito que a gente quer. Pois bem, aí tem todo o processo das 10 pragas e tal, convencer Moisés para ir, tirar o povo. Aí aqui agora, ó, já para outra geração, é outra geração, tá? Aqui naquela geração que saiu, não. Se eu não me engano, só de 20 anos para baixo, o resto tudo morreram. Que é outra geração. Aí olha só, irmão, o que está lá em Deuteronômio já prestes para entrar na Terra Prometida. Eu trouxe vocês para o deserto, para provar o coração de vocês. E eles passaram 40 anos dizendo: nós queremos voltar para o mundo. Nós queremos voltar para o Egito. Né, pastor? Ele sai do Egito? Mas o Egito não sai deles, né? Deus tira eles do Egito, mas eles precisavam tirar o Egito de dentro deles, eles não tiraram. Que nem nós temos que tirar o nosso passado e viver para frente. Isso, vamos colocar assim. Irmão, onde nós morávamos, onde nós estávamos, onde nós estamos hoje. Aí nós quer bênção, nós quer vitória, nós quer mudança. Epa, peraí, eu vou te levar ali para um lugar que eu vou provar teu coração. Aí tudo que tu faz é reclamando, tudo que tu faz aqui é murmurando, tu não agrada nada, não agradece nada a Deus, tá entendendo? Tudo pra ti tu é mal-humorado. E, peraí ainda, como é que eu vou te dar a bênção se tu tá revelando aí o que tá no teu coração? Aí você pode morrer de pedir aqui, irmão, as coisas Deus não vai te dar. Acabei de falar, Tiago capítulo 1, pede e não recebe porque pede mal. Pede seus próprios deleites. Aí nós estamos aqui, aí nós estamos murmurando, reclamando. Tudo que faz é insatisfeito, é reclamando. Não agradece nada a Deus. Aí a gente não entende que Deus está provando nosso coração aqui. Aí como é que Deus vai entregar a família nas tuas mãos? Aí como é que Deus vai abrir uma porta de emprego para você? Aí como é que Deus vai abrir aquilo que está fechado? Aí veja bem, esse povo entrou na Terra Prometida? Não entrou, cara. Não entrou, só Deus. Então, antes de Deus nos entregar a bênção, primeiro ele vai provar o nosso coração. E é como o Miquel falou aqui antes, né? A questão do cara que bebe, dirigir, tá? Não combina nada disso, não é isso? Então não combina. Então por isso, veja bem, irmão, o problema não está nas bênçãos, o problema não está em Deus. O anjo diz para Maria: nada é impossível para Deus. Lá em Isaías 43:13 vai dizer que
agindo Deus, quem impedirá? Então, assim, nada é impossível para Deus realizar o teu desejo. O problema está em eu obedecer. Deus tinha uma terra prometida para esse povo. E o que é que mais Deus viu neles? Desobediência. Quando a gente vem do mundo, irmão, a gente vem com as características do mundo. A gente vem com a mente do mundo. Quando Deus tira aquele povo do Egito, irmão, era 400 anos, irmão. O povo estava o quê? O povo estava com as características todas dos egípcios. E Deus tinha que trabalhar. E o pior, tudo estava na mente. Não era só no corpo, nas roupas. Era na mente. E Deus queria trabalhar isso, irmão. Libertar a mente deles. Aí eles passam 40 anos no Egito. Passam 40 anos no deserto, fora do Egito, mas com a mente do egípcio, com a mente de um escravo. É a mesma coisa quando a pessoa chega aqui. Ela está com a mente no mundão, para ter uma transformação de vida, ela tem que esquecer o passado, viver o presente, escutar a palavra. Isso, ela está aqui, ela está livre de quê? Ela está bebendo? Não. Ela está usando droga? Não. Ela está fumando? Não. Ela está livre, mas a mente não. A mente está escravizada. Muitas vezes onde a pessoa acaba escapando, escorregando, né, pastor? Aí muitas vezes, por quê? Porque é aquilo que, quando Deus vai conversar com Caim, em Gênesis capítulo 4, e Deus já sabia a intenção do coração de Caim. Não queria matar o irmão dele. Isso, é por isso que a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que ela é viva, eficaz e mais penetrante que espada algum em dois gumes. Deus sabe a intenção do coração de vocês. Muitas das vezes Deus usa a palavra para tentar convencer, tentar mudar a tua mente. E muitas das vezes não entende. Poxa, peraí ainda. Como é que o pastor sabe disso? Se eu não falei para ninguém. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Nessa hora ele usa a palavra, por isso que ela é viva e eficaz. Aí foi o que Deus fez com Caim. Conheceu a intenção do coração de Caim. Ele foi lá. Deus foi conversar. Epa, pera ainda. O próprio Deus, pastor? O próprio Deus foi conversar com Caim. Pera ainda, Caim. Ó, o pecado bate a porta, mas cabe tu dominar. Ah, quando Deus quiser eu mudo, então você não vai mudar nunca, irmão. Deus sempre quis que você não vivesse desse jeito. Diga aí. A questão é a seguinte, pastor, tem muita gente que fala assim, pô, Deus que criou o mundo, criou tudo que nele vive. Deus sabe então que eu vou usar droga. Estou falando de mim, pastor. Deus sabe que eu vou usar droga, Deus sabe que eu vou matar, Deus sabe que eu vou roubar, Deus sabe que eu vou recair 10, 15, 20 vezes, 40 vezes, já vi pessoas passar por causa de graça. Eu ouvi falar, né? Por que Deus não me muda? Não é essa a questão. Deus sabia que o povo do Egito, Deus já sabia que o povo ia ficar os 40 anos. Murmuração, blasfemando contra Deus, sabia das pragas da cobra, Deus já sabia que ia abrir um buraco, mas Deus quer sondar, já sabe o coração de cada um. Mas é onde entra o livre-arbítrio, né, pastor? Quero ver meu povo, se por si próprio, pela vontade de vocês. Mas daquela geração de 3 milhões de pessoas, passou, né, pastor? 2, que foi Caleb e Josué. Mas o Caleb e Josué é a terceira, não sei se... Ele foi da geração, foi tirado do Egito. Teve a primeira geração de seus mais velhos, os mais que foi 40 anos, né? Mas eles são da geração, daquela geração só Caleb e Josué. A última geração. Entendeu, pastor? Então, tipo assim, que nem eu, muitas vezes, pastor, eu sempre falava, pô, Deus sabe que eu vou voltar para o causado. Por que Deus não muda a minha vida? É ontem, pastor. Falei, ontem, no sábado, foi a primeira vez que a minha filha conseguiu desabafar comigo. Conseguiu desabafar, a mais nova. Pai, por muitas e muitas vezes eu pedi que Deus tirasse o senhor. Deus levasse, tirasse a sua vida. Porque a gente sabia que o senhor sempre ia cair. Mas hoje, já foi uma coisa que o senhor disse. É bom o senhor aí dentro, o senhor tá bom, não tá? Mas, pai, o importante é como o senhor vai permanecer e depois quando o senhor sair para fora. Ô, pastor, continuando o que o Francisco está falando aí, pastor, eu tenho mais assim a noção, mais ou menos, não sei se o senhor vai concordar ou não, de que a gente buscando a Deus, fazendo as coisas que deve, Deus não se intromete em nada, porque a gente tem o livre-arbítrio, faz o que quiser da vida. Mas a única coisa que Deus sabe é que a gente tem 2 caminhos.
Se a gente ir por esse caminho, ele sabe o final que vai acontecer. Das drogas, da bebida, da prostituição, das coisas que não agradam a Deus, e sabe qual é o final. E sabe também o final do que nós buscar a Deus, fazer a vontade e o querer dele, o que ele pode fazer na nossa vida. Não é mais ou menos assim? Porque na verdade é assim, nós já temos duas experiências. Qual é? Vamos lá. Irmão, nós vivíamos nas drogas. Nós vivíamos, como lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 fala, vivíamos nos nossos pecados e delitos. Então, assim, nós vivíamos uma vida feliz? Jamais. Não. Beleza. Momentâneo que o preço era... Isso, beleza. Por causa de droga, por causa de bebida, por causa de vício. Aí vamos lá, alguns perdem família, emprego, dignidade, caráter, confiança, credibilidade, perde um bocado de coisa, né? Beleza, vamos lá. Aí eu tenho a oportunidade de ter um encontro com Deus. Deus prepara, proporciona uma saída do Egito. Só que aí Deus me coloca num lugar, porque precisa agora eu ser trabalhado, preciso nós ser trabalhado. Seja uma casa de recuperação, seja uma igreja, para que nós venhamos tá agora sendo ensinado para poder ter um caráter cristão, para que agora as coisas de Deus comecem a entrar dentro de nós, para que nós venhamos deixar as coisas lá de fora, as coisas do mundo. Então precisa esse processo. Aí vamos lá agora, aí nós temos as duas experiências. A primeira, que foi ruim, de viver segundo os desejos da carne, e agora a segunda, com Deus, a gente está sendo abençoado, a presença de Deus, né? Outros já começam a ter contato com a família, outros já começam a estar entendendo ter oportunidade no emprego, outros já começam a ver uma luz. Então, assim, eu já tenho agora as duas experiências, a boa e a ruim. Agora, cabe eu decidir se eu vou continuar a ficar com a boa, que eu vim do nada, é igual aquela passagem que Davi diz, do muturo o Senhor me tirou, né? E o desvalido mais ou menos assim, me colocou para sentar entre os príncipes do seu povo. Aí veja bem agora, irmão. Aí agora eu estou numa experiência com Deus, que Deus está restituindo agora as coisas para mim. Por quê? Porque eu estou me esforçando para andar na vontade de Deus. Só que aí agora, irmão, eu viro as costas para Deus. Agora eu decido, irmão, agora começar tudo de novo como eu comecei, sabendo eu como vai ser o final. Mas a escolha é minha. Agora eu tenho duas experiências. Se eu virar as costas para Deus e querer viver a minha própria vida como eu vivia antes, vai voltar tudo de novo até pior. Agora eu tive uma experiência com Deus, como é diferente, como é maravilhoso. Mas a escolha é nossa. Porque veja bem, aqui no versículo 19, se quisesse obedecer, comeresse o bem desta terra. Mas se recusastes e fosse rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor diz. Ixi. Deus mostra que toda escolha gera uma consequência, é o que eu acabei de falar. As nossas escolhas geram uma consequência. Vamos lá, Miqueias, vamos lá. Eu vou tirar de mim, o pastor Juscelino é casado. O pastor Juscelino é casado. Só que agora entrou uma tentação. Tenho 27 anos na fé, 30 anos de casado. Só que agora surgiu uma tentação, estou sendo perseguido.
Aí olha só, irmão, se eu não vigiar, se eu não tomar uma decisão, se a minha escolha não for certa, eu vou colocar meu 30 anos de casado tudo por água abaixo. Meu ministério por água abaixo. Por uma fruta proibida. Pode não ser a mulher, vamos lá, um copo de cachaça, um trago de cigarro, um pino. Uma coisa fácil, furtou. Tem várias maneiras do ser humano se prejudicar. Por isso que aqui o versículo 19 e 20 demonstra que toda escolha ela gera uma consequência. Isto é, assim como a obediência proporciona vida e o melhor da terra, a desobediência gera a morte. Diante da exortação divina, ninguém poderá alegar que desconhece a vontade de Deus. Ninguém poderá alegar que desconhece a vontade de Deus, irmão. Dessa forma, o segredo para não errarmos nas escolhas que fizemos é avaliar se a nossa decisão vai ou não agradar a Deus. Antes de tomar uma decisão, procure avaliar. Isso agrada a Deus? Ou agrada só a mim? É igual o funcionário, certo que ele está lá para ganhar o salário dele. Mas se o trabalho dele, irmão, não agradar o patrão, qualquer momento ele vai ser tirado daquele emprego. Não sei se você já escutou, você mesmo já foi um desses assim, eu acho que o fulano não foi com a minha cara. Eu acho que não vai dar certo eu ficar aqui não. O fulano não foi com a minha cara. E você está fazendo as coisas certas. Só porque o fulano não foi com a tua cara. Geralmente é encarregado, né? Geralmente às vezes é um cara encarregado, você está pegando o pé, não foi com a sua cara. Então assim, irmão, nós precisamos hoje avaliar. E o que me chama mais atenção, sabe o que é? É que chega um ponto que todos nós temos conhecimento. Todos nós já tivemos experiência do lado bom e do lado ruim. E hoje, irmão, ninguém não influencia mais nós. Hoje, nós já provamos dos dois lados. Cabe nós escolher e avaliar o que é melhor. Deus disse para Caim, não faça isso, irmão. Caim foi e fez. Deus dizia para o povo de Israel, não vira as costas para mim, o povo virava. Deus está dizendo para mim, para você, para nós hoje, se tu me ouvir e me obedecer, a despensa da tua casa não vai faltar o alimento. Deus pode te tirar do aluguel e te colocar numa casa própria. Deus pode te dar condições para tu quitar teu carro. Deus pode te dar uma vida melhor, mesmo numa terra, irmão, aonde não favorece a gente viver uma vida melhor. Mas Deus não depende de sistema. Deus só depende da minha e da tua obediência. Só isso que ele quer. Porque as nossas bênçãos não vêm do presidente, não vêm dos deputados. Isso. Nossas bênçãos vêm da onde? Do céu. Do céu. Há uma promessa lá no Velho Testamento, Malaquias 3:10, de abrir a janela dos céus e dar uma bênção sem medida. Sem medida.
Você acha que nós não estamos incluindo nessas bênçãos? Ah, porque estamos incluindo. Sabe por quê? Nós somos descendentes de Abraão, irmão. Deus abençoou, irmão, através de Abraão, a família. E nós fazemos parte. Por que, irmão, vou usar essa expressão, tá? Por que nós estamos na igreja, irmão, e não vivemos uma vida a qual a própria palavra de Deus promete para nós vivermos uma vida melhor? Por que, irmão, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Por que os ímpios vivem melhor do que os cristãos? Porque eles são fiéis ao mundo. Eles são fiéis naquilo que eles fazem, naquilo que eles servem. E nós somos fiéis a Deus. Se quisesses e obedecesses, comereis o bem desta terra. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje, não é amanhã, depois, daqui um mês, é hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as escolhas, Senhor Deus, são decisões pessoais. Eu não posso decidir pelo Senhor, nem o Senhor pode decidir por mim. O que eu posso é te ensinar e te instruir. O que o Senhor pode é me ensinar e me instruir. Mas a decisão a tomar é eu e você, é cada um. Então, irmão, por que sofremos? Tem uma passagem que eu sempre falo aqui, que está lá em Provérbios, se eu não me engano, que diz assim: se o homem se queixar, que se queixe dos seus próprios pecados. Porque nós que escolhemos. E agora é uma decisão que eu e você devemos tomar. E nós devemos carregar isso pro resto da vida, não é só tendo dentro de uma casa de recuperação. Não é só dentro de uma igreja. É onde nós estiver. É onde nós estiver. Eu me lembro muito bem aqui, para me encerrar, no começo da minha fé, a gente estava voltando da escola dominical lá no Ceará, eu e minha esposa, e nessa época só tinha o Jonas. Não tinha nem o Daniel ainda não. Só tinha o Jonas. Era logo no começo da fé. E na bicicleta, tinha uma bicicleta, ia para todo canto na bicicleta, lá no Ceará. E quando a gente estava chegando em casa, eu disse assim para minha esposa: eu tenho vontade de comer um peixe assado. E nós não tínhamos dinheiro, irmão. Eu tenho vontade de comer um peixe assado. Irmão, quando nós chegamos em casa, debaixo do sangue de Jesus, quando nós chegamos em casa, quando eu estou abrindo a porta, o meu tio chega. Diz assim: Juscelano, sou tio. Aqui uma benção para você, quando der fé, irmão, numa bandeja, um peixe desse tamanho assado. Olha que benção. Todo preparado, com alface, tomate, uma cebola em cima, preparado mesmo, caprichado. Um peixe assado. Irmão, quando eu olhei para aquele peixe, eu comecei a chorar. Salmo 37, se não me engano, versículo 5. Deus realiza o desejo do nosso coração. Ele realizou o desejo daquele do meu coração. Eu estava pensando em comprar uma bicicleta, irmão. A gente só andava de bicicleta lá. Para começar, não tinha carro, não tinha coisa assim. De bicicleta para todo canto. Só que assim, eu não tinha bicicleta. Às vezes eu pedia emprestado dos outros. E eu comecei a orar, comecei a clamar a Deus. E eu disse: Deus, eu quero uma bicicleta da cor tal, da marca tal, 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 tal. E Deus usou alguém para me dar um dinheiro, cara. Aí eu liguei para um colega meu, Roberto, o nome dele. Robério, eu tô com dinheiro aqui, será que dá para comprar uma bicicleta? Ele disse assim: vamos lá na Feira do Rolo, que é lá na Parangaba, no Ceará. Vamos lá na Feira do Rolo lá, que eu conheço tudo lá. Bora lá.
Aí ele disse assim, nós chegamos lá e disse assim, senta aí, eu posso trazer a bicicleta do jeito que eu quiser? Você sabe que eu conheço das coisas, pode trazer. E eu sentado. Aí quando é fé, lá vem ele com a bicicleta, o dono da bicicleta. Irmão, quando eu olho para a bicicleta, a cor, a marca, do mesmo jeito. Olha, E o Roberto trouxe o rapaz e disse assim, ó, tá aqui, ó, é o irmão da igreja, ó. Tá aqui, eu disse para você, irmão, você vai estar abençoando o irmão da igreja. Faça por esse preço aqui, ó, tá aqui, ó, irmãozinho, precisa da bicicleta para ir trabalhar, é um homem de Deus e tal. Aí o rapaz pegou e disse assim, ah, então tá bom, você é um irmão da igreja para abençoar, então me dê dinheiro aí para levar a bicicleta. Irmão, eu tenho várias experiências com Deus. A oração, ela tem poder. Amém? Amém. Fica com essa palavra, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pedir aí o irmão Marcelo para nos levar em oração para a glória de Deus. Amém. Que Deus venha abençoar os dias de todos, né? Glória a Que Deus. estão assistindo também a live, né, meu? Que venha entrar essa palavra dentro do coração de cada Glória a um, Deus. né? Que sirva, né, de lição para todos nós. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, a Sim, gente Pai, vai cada vez graça mais te na tua damos, te presença. louvamos, Agradecer por esse porque dia o Senhor é maravilhoso, bom, por o essa Senhor é palavra. maravilhoso, O Pai, pastor te amo, Juscelão foi te usado adoro, pelo papai Espírito querido. Santo. Eu Cada vez preciso mais de ti, Senhor, papai, Deus, quando nós a boca dele, precisamos. para que a gente Obrigado venha por essa aprender palavra, que e nós não venhamos ser compreender só cada vez ouvintes, mais mas querer a praticantes vontade do da Senhor. tua palavra, Pai, para o venha louvor abençoar da a tua família de glória, cada um que está papai. assistindo. Alcança, Senhor, minha Venha abençoar família, a família de cada um, Pai. a família de Alcança cada os um meus que está aqui, irmãos, Pai, a nós, que nos que a gente acompanham venha ter uma através da transformação live, de Pai, vida, para o louvor que a da gente tua venha glória, fazer o papai. querer a vontade de Deus, Obrigado, que é boa, Deus. perfeita e Muito agradável. obrigado, E agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor fez e há de fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém. Graças Deus a Deus. abençoe, Pai, está terminado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Jesus. E até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Glória a Deus.